Bom dia a todos, shalom, graça e paz do nosso Senhor, Salvador Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje temos uma palavra maravilhosa nessa segunda-feira, 13 de abril de 2026. Uma palavra que pregamos ontem na igreja em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Mas antes de lermos, meditarmos, explanar aquilo que Deus nos dá pelo Espírito Santo, a interpretação e a aplicação da palavra. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Não nos deixes cair em tentação, mas de todo mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então vamos ler no Novo Testamento, do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, que tem por título a epígrafe da leitura: Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma não apenas uma, mas todas as tempestades. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Você está seguindo Jesus? Essa é a pergunta de hoje. Será que eu estou seguindo Jesus? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé, ou de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Nazareno, é o Rabi da Galileia, é o Yeshua Ramachia, Jesus Cristo, Messias, é o Yudve Vavorê, é aquele que tudo pode. Deus de todo poder é o Shaddai, Adonai. Ele é o Senhor do vento, do mar, da tempestade, das águas, do fogo, da vida. É por isso que devemos segui-lo e servi-lo com amor, com alegria, todo dia, o dia todo, não apenas na bonança, mas também na escassez, na dificuldade, no problema, na doença, na enfermidade, na dor e também na alegria, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E a Bíblia diz em Êxodo 23, 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Ele cura, sara, restaura. E quando Jesus estava vindo no alto mar sobre as ondas, e Pedro, Tiago, João estavam no barquinho, Pedro viu aquele homem, pensava que era um fantasma, e disse: Senhor, és tu? Jesus disse: sou eu mesmo, não tem mais. Aí Pedro disse: se és tu, manda vir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro obedeceu e veio. Só que Pedro vinha caminhando igual Jesus sobre as águas do mar da vida violento. E na hora da tempestade, na hora que o mar bravio começou a agitar os ventos, ele começou a ter medo. A fé foi fracassando, ficando pouca, pequena, e o mar ia afundar Pedro. Pedro ia descer no mar. Mas aí Jesus disse: Pedro, Jesus disse outra vez: tu me amas, Pedro? Apacenta meu rebanho. 3 vezes. E Jesus, ele fala comigo e contigo: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. Seja um pastor, seja um missionário, um obreiro de valor, de verdade, abençoado e abençoador, porque Deus quer ver de mim, de você, a sua e a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Ele recompensa, Ele dá bênçãos. Hebreus 11:1, 6 e Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se vê. Então, mesmo você não vendo nada, você tem que ver tudo pela fé. Porque você pode perder tudo, menos a fé. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Porque a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se espera, das coisas que se não vê. Então tem que crer, tem que acreditar. Mesmo se você esteja no mar bravio, das ondas, do mar da vida violento, mas você está crendo em Deus, Ele vai te levar sobre as ondas. Porque Ele acalma a tempestade e as ondas. Como diz aquele hino,
Segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante. Não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Você tem que ir. É o ide de Jesus. Quando você vai, ele confirma os sinais que os seguem pela sua palavra. Que ele não deixa voltar atrás. Pelo contrário, faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que é enviada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada dos gumes, ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Então é por essa palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, que está sobre mim, sobre ti, sobre nós e dentro de nós. E maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então acredita na fé, acredita na esperança, na glória de Deus, na vinda de Jesus, na sua volta repentina, não abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, sai do oriente e mostra o ocidente, assim de ser a vinda do Filho do Homem. Então é necessário crer, é necessário seguir, servir com alegria ao Senhor e apresentar diante dele com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi ele, não nós, que nos fez por você e ovelha seu pasto. Entrai por suas portas com os hinos e em seus atos com louvores. Louvai e bendizer o Senhor, porque ele é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua fidelidade dura para sempre. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então receba a abundância de Deus, a prosperidade e a paz de Deus, a saúde e a cura e a libertação e a transformação e a salvação. Por quê? Será que quando Jesus voltar a encontrar a fé no mundo, ele disse, homens de pouca fé? Mas ele também disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, removereis as montanhas. Porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fica com Deus, um grande abraço, um beijo no teu coração. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, e seja para todos sempre com os fé de Cristo, aqui e em toda a face da terra. A bênção apostólica e a bênção do sacerdote. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Tenha misericórdia de nós e dê a paz. Até mais. Fica com Deus. Shalom. Shalom.